céu, igreja. Eu nem quis continuar. Vocês vão chorar. Não sou bom cantor, canto ali, ó. Quando estão todo mundo junto. 2 Timóteo capítulo 3. Graças a Deus, versículo 10. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Quem crê no poder de Deus aí, dá uma glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Essa mensagem está no óleo, está de molho há alguns dias. Um mês quase. Graças a Deus. Deus abençoe o nosso pastor pela oportunidade, nossos irmãos. Quem crê que Jesus vai falar aqui essa noite? Está frio, mas você tem a liberdade de dar glória a Deus. Até porque se você se movimentar dando glória aí, aquece também. Dentro e fora, hein? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, diz assim o texto: mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Glória a Deus, somente esse versículo. Alguns dias já que o pastor pediu para a gente pregar, mas aí Deus foi abençoando, foram vindo outros pregadores que a gente também foi aprendendo, né? Foi até muito melhor. Estava até conversando com o pastor Abel, que no dia que eu ia pregar, aí estava aqui o pastor Paulo, né? Aí o pastor me chamou, antes de falar que era o pastor Paulo, falou que tinha um problema de eu pregar outro dia. E eu imediatamente falei para ele, claro que não, pastor, vamos lá, vamos dar uma glória a Deus, uma quarta-feira de ensino. Então, às vezes as pessoas se incomodam com isso, ficam bravas de haver uma troca, mas é o Espírito Santo quem fala com a igreja. Deus usa o vaso, mas é o Espírito que opera na vida do vaso. Amém? E a minha vida inteira nunca tive esse problema de ouvir o não faz hoje, faz amanhã. Nunca tive, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Mas se você tem esse problema, já trabalha no teu coração, porque isso é problema mesmo e sério. Tem que trabalhar para transformar em virtude da obediência, de ser servo. Graças a Deus. Olha que texto lindo que nós lemos, que Paulo está falando para Timóteo. Eu ia ministrar no culto de ensino, e eu sei que é o culto da família, mas eu quero ministrar para essa noite, para essa igreja, acerca desses ensinos que Paulo está falando para Timóteo. Mas eu vou falar sobre um tema, sobre o molde que Deus quer tornar o crente. Existe um molde que nós, como igreja, temos que estar na presença de Deus, porque nós sabemos que tem duas qualidades de pessoas em toda a igreja, no mundo todo. Existe a igreja realmente salva, cheia do Espírito Santo, que está transbordando a essência de Deus e que está sendo moldada, se permitindo ser moldada. E existe uma outra igreja convencida pela palavra, que diz que se nós crermos no Senhor Jesus, nós seremos salvos. Mas esse crer não é só de ouvir, é de ser moldado absolutamente por Ele. Até porque não tem como dizer que crê sem ser moldado, pastor Josué. Então nós temos que ser moldados pelo Senhor. Então nós temos alguns ensinos que Paulo está falando aqui, ó. Ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Veja que quando Paulo está dizendo essas coisas para Timóteo, ele está preso, ele está em Roma, e ele vai ser agora levado para um matadouro. Literalmente ele vai ser decapitado. É um homem que durante a sua vida, após Jesus ter salvado ele no meio do caminho, ele dedicou toda a sua vida, tudo o que ele fez para o Senhor, como foi louvado aqui hoje. Muitas canções de adoração, entre algumas delas, essa de que Ele é o único amor que está no coração. Olha o que Paulo está vivendo e está pregando na prática para Timóteo, porque aqui ele está falando para Timóteo, enviando uma carta pessoal, dando uma última lição para Timóteo sobre essa carta. Mas a condição que este homem está, e enviando a carta para Timóteo, é o que prega muito mais do que a própria carta, porque ele está numa prisão,
Imagina a pressão psicológica, imagina você só de ouvir uma sentença contra você. Às vezes a gente escuta sentenças tão menores do que essa, muito menores do que essa, coisas que são contrárias à nossa vontade, coisas que nos limitam e nos impedem. A gente fica assim, mas eu sou um crente em Jesus Cristo. E por que é que essa porta está fechada? Por que é que essa situação eu orei e Deus não operou segundo o que eu acreditei que Ele é capaz? Porque eu invoquei o nome do Senhor, e o nome do Senhor diz que no nome do Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus coloca os inimigos por terra. Eu acreditei, eu chamei a existência a sua palavra, eu profetizei sobre mim mesmo, eu orei na cova dos leões e esse leão não dormiu. Mas aí a gente olha para a vida desse homem, que não é um leão, não é um probleminha, é simplesmente uma sentença de morte para alguém que viveu a sua vida de forma santa, imaculada, que devotou toda a sua força, as forças do seu corpo, todo o seu entendimento, tudo o que fez, ele entregou para Deus e ele falou: eu vou servir o Senhor com tudo que eu sou. E agora ouve que alguém vai tirar a sua vida, e a morte, ele já sabe qual é a morte imputada, é sobre decapitação. O diagnóstico já está lá, já foi dada a sentença, só aguarda agora ele ser conduzido ao carrasco que vai imputar a sentença definitivamente. Mas enquanto ele está lá, ele está dentro da sua cela, e ele está pensando na igreja, e ele está orando pelos irmãos, e ele está olhando para a vida de alguém que precisa de uma palavra, e ele se lembra que ele tinha um servo, e um servo de Deus, que estava ombro a ombro, e ele diz assim: Timóteo, não olhe para essa minha condição. Essa minha condição, se você olhar, você vai se assustar, porque parece que é o contrário do que a palavra de Deus diz, mas isso aqui não é o contrário. Isso aqui é, na verdade, o caminho mais perto que me leva ao Senhor. É só um espaço de tempo, é só passar o machado na minha cabeça e os portais celestiais vão se abrir para mim. Eu não tenho medo do que vem pela frente, mas eu estou preocupado com você. Então fique firme, Timóteo, nas coisas que eu vou te falar agora. E ele disse aqui: mas tu que tens seguido de perto. Então nós vemos alguns exemplos. Primeira coisa, seguir de perto o quê? O ensino. Há um problema também na igreja, nesse mundo onde nós vivemos, nesse tempo, os diversos ensinos, e graças a Deus todos os pregadores ultimamente estão muito preocupados com isso, e estão pregando isso. Nós vimos isso no congresso de jovens, alguém pregar sobre as coisas desse mundo, e nós vimos e vemos por aí pregadores que são homens de Deus, pregando também sobre o comportamento, e o ensino tem a ver com comportamento, e nós estamos no meio de um campo minado de ensinos que não condizem com a Escritura. Um Jesus tão barato, que não precisa que a igreja ande na sã doutrina, que não precise que a igreja ande no caminho. Qualquer caminho está certo, você crê? Então qualquer caminho está certo, pode fazer o que você quiser. E não é verdade, é o contrário à verdade. Ensino está falando sobre conceito, aprendizado e o intelecto. A igreja precisa ter um conceito formado. Nós estamos no momento de eleição daqui a pouco, e está tudo polarizado. Agora todo mundo é crente, até quem invade terra virou crente agora. Até ceia andou tomando igreja para postar. A gente não pode barrar a ceia para ninguém, mas aí a condenação foi para ele mesmo, duas vezes, duplamente. Primeiro porque é um ímpio, e segundo porque tomou a ceia do Senhor indignamente, e aí vai ser imputado contra ele a própria condenação da própria Escritura. Tomou para si. Mas qual é o conceito que a igreja tem? O mundo anda sobre várias ideias. A igreja anda sobre a ideia da fé, a ideia do Filho de Deus. Jesus, irmãos, em todos os tempos da igreja existe
muitas coisas, tecnologia, existe algumas mudanças, existe algumas alterações, a modernização, mas isso não altera o conceito da fé, isso não altera o ensino da palavra de Deus, porque o Deus da palavra é rei antes da fundação do mundo, e o seu domínio continua intacto até o fim desta existência, porque Ele é eternamente. Glória a Deus, aleluia. A terra muda e os conceitos mudam, mas a igreja permanece no ensino e segue caminhando. Glória a Deus. Então a igreja, Paulo está alertando Timóteo, dizendo assim, Timóteo, cuidado com os teus conceitos, cuidado com o que você vai aprender de outras pessoas ao longo do caminho, cuidado com o seu intelecto, ou seja, a sua inteligência, o seu caráter, cuidado, não se corrompa, porque a igreja que ele estava pregando e sendo pastor, tinha um monte de presbíteros naquele lugar, irmãos, corrompidos pelo poder, pela posição. Então você vai ver homens corrompidos muitas vezes pelo poder, pela posição, e graças a Deus aqui nós não temos isso, para a honra e a glória do Senhor, mas você vai encontrar no meio do caminho homens corrompidos pelo poder, e Deus está alertando a igreja e dizendo para nós, como Timóteo, e dizendo, não se corrompa. Se alguém se corromper do teu lado, tudo bem, é Ele Deus, você permanece firme no meu ensino, com o que você aprendeu da palavra de Deus. Aleluia. Segundo, o procedimento, e o procedimento está falando sobre a forma de viver, sobre como se portar e caminhar, a forma de viver, irmãos, ela vai falar muito, muito, muito mais. Se você olhar para a Escritura, você vai ver uma sunamita, por exemplo, que está falando sobre a forma de viver de um homem, não sobre a sua pregação. Sobre a sua pregação, ele vai falar no fim para ela. Ela está mostrando para o marido e dizendo, esse homem que passa por nós, sempre passa por nós, ele é o que, igreja? Aqui está falando sobre o procedimento, sobre como ele vive, sobre como ele se manifesta para as pessoas, sobre como ele fala para as pessoas, o que ele transmite para as pessoas, se ele transmite o Cristo vivo, ou se ele transmite qualquer outra coisa menos o Cristo vivo. Fala sobre o procedimento. Então Deus está nos alertando essa noite, além do nosso intelecto, a também nós nos portarmos. Qual é o procedimento, irmão? Porque o diabo ele vai vir contra nossas vidas, ele vai lutar, ele vai colocar um campo minado além de ideias, ele vai colocar muitos obstáculos no nosso caminho, muitas coisas vão aparecer, ele vai tentar de tudo, porque o diabo conhece todas as nossas fraquezas. Eu sei algumas para citar minha, você também sabe algumas sobre você, mas Ele sabe de cor e salteado todas as nossas fraquezas, e Ele vai usar todas as suas armas, e para isso Ele vai pôr pessoas, e essas pessoas vão se manifestar, às vezes no automático, porque elas estão vivendo ali, e o inimigo vai só soltar um dardo inflamado, e aquela pessoa vai se tornar um grande obstáculo para nos arrancar da nossa conduta e nos fazer proceder indignamente. Mas essa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos dar um espírito de coragem, de ousadia, de força para vencer todos os desafios da vida. Você crê nisso? Procedimento fala da forma de viver, mas ainda ele vai falar sobre a intenção. Olha, essas lições, essas 7 lições que Paulo está falando para Timóteo, ele vai falar sobre a intenção. Deixa eu já falar para você, nós precisamos ser intencional mesmo em tudo. Nós precisamos encontrar uma forma de agir de forma intencional para fazer coisas acontecerem ao nosso redor, mas
até onde? Até onde? Porque a intenção vai falar sobre o que está no nosso coração muitas vezes, e além disso vai falar sobre o motivo de fazer alguma coisa. E aí alguns pregam o evangelho, por exemplo, falando de igreja, alguns pregam o evangelho puramente pelo que o evangelho vai dar para ele de retorno. Eu vou pregar a palavra porque a minha oferta vai ser X. Eu vou pregar a palavra em outra igreja porque lá a oferta vai ser melhor. Eu vou pregar em tal lugar porque ali a igreja é grande. Eu vou pregar em tal lugar porque ali eu vou estar ao lado de um presidente, do pastor presidente daquela igreja. Nós não temos que pregar a palavra com essa intenção. Nós temos que pregar a palavra com a intenção de que eu estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, para salvar o maior número de pessoas das garras da morte e do inferno, porque é real e a tormenta virá para os que não forem salvos, e a nossa intenção é salvar o maior número de almas do inferno. Quem está salvo aqui, dá glória a Deus. Alguém não está salvo agora? Quem está salvo aqui, dá glória a Deus de novo. Pois alguém da tua família está indo para as garras da morte eterna. Você tem que ter a missão, tomar para você e pregar para ganhar essa vida para Jesus. A intenção, nós precisamos, Paulo está dizendo sobre a intenção. Qual é a tua intenção? A minha intenção, Timóteo, foi quando Deus me chamou, foi salvar o maior número de pessoas. Eu preguei nos palácios e eu preguei nas vielas, eu preguei nos lugares altos e nos lugares baixos, eu preguei para os ricos e preguei para os pobres, eu preguei para os curados e para os não curados, eu preguei para os salvos e preguei para os ricos, mas eu fiz a vontade de Deus. Aleluia. Quanto você tem aplicado de intenção na tua chamada? Quanto você tem aplicado de intenção na vocação que Deus te deu? E quanto isso tem sido real para você? O quanto você se emociona, e isso tem que acontecer quando alguém é salvo para Jesus, quando alguém levanta suas mãos no meio da igreja e vem confessar os seus pecados aqui no altar, e que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, aquela alma, quando a gente vê vir aqui na frente, aquela alma, até aquele momento, até ter entrado por dentro dessas portas, até aquele momento, o seu destino eterno era o inferno, mas daquele momento em diante, o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Irmão, isso é extraordinário, igreja. É culto da família, mas Deus, Ele precisa por meio disso mostrar para mim e para você que alguém precisa ser salvo, e nós temos que estar no molde do Evangelho. Para salvar alguém, nós temos que estar no molde do Evangelho. Esse é o único jeito. E em quarto lugar, ele coloca fé. Diga fé. Fé. Olha o que Paulo está mostrando. Nós estamos falando de Paulo, o segundo maior homem da Escritura, porque o primeiro, ele além de homem é Deus e é Jesus. Paulo, o homem mortal como nós, depois de Cristo, é o maior da Escritura, porque foi o que mais conseguiu dar exemplos e tantas outras coisas mais. Ele é considerado, portanto, o maior homem da Escritura depois de Cristo, e está pondo a fé em quarto lugar. Mas primeiro ele está dizendo: siga de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção. Agora a tua fé vai ter obra. Agora a sua fé vai ser capaz de gerar. Porque até então, irmão, tem várias fés por aí. Tem gente que tem fé para isso, para aquilo, tem gente que tem fé, nem crente é. Mas ele está dizendo de uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé segundo a vontade de Deus. A fé que tem a certeza, a fé que tem a esperança, a fé que tem a convicção. Até porque, irmão, quem está falando, eu já disse no início, está indo o pastor Josué para a morte.
Mas a fé é tão poderosa que ele parece que deseja de vez aquele momento para poder entrar nos portais celestiais. Igreja, é tremendo. E ele está pondo em quarto lugar a fé. Não que ela seja menor, mas ele está dizendo: toda a sua forma de viver precisa pregar, precisa atuar segundo a vontade de Deus, precisa exercer a vontade de Deus, e então a sua fé será legítima ao ponto de não apenas, porque tem gente que tem fé para falar para um demônio sair, saia, porque ele vai sair segundo o nome de quem? Jesus. Tem gente que tem uma fé maior, que manda uma pessoa ser curada, e ela é curada em nome de Jesus. Tem gente que tem uma fé tamanha, que olha para um coxo de pernas atrofiadas, para você entender, pernas, as duas, os dois pés, ou seja, as pernas são atrofiadas. Você já deve ter visto alguém na rua, que é aquela coisa que não tem uma forma, não tem um formato real de braço ou de mão. Ele está falando de duas pernas e dois pés que não tem forma, não tem o formato, não cresceu. Mas quando Pedro e o João chegam, eles falam: levante o homem. Não levanta. Então eles dizem: agora é porque nós cremos. Pega pela mão e coloca de pé, e a perna nasce, cresce e fica firme, como se nunca tivesse tido atrofia nenhuma. Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que tem esse poder na fé, tem essa fé poderosa. Mas ele está dizendo: mais do que todo esse tipo de fé, é a fé que espera no Senhor, é a fé que está diante de um mar e tem a convicção que ele se abre. Se ele não abrir, nós andamos por cima das águas, e se não andar por cima das águas, todavia bendito seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Fé para ver 10 filhos ser ceifados num dia, e com toda a dor da sua alma terá fé de dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você quer ter essa fé, igreja? Não, você não entendeu. Às vezes Deus não vai fazer o que você quer. Não, Ele não vai. Às vezes Deus não vai fazer o que eu quero. E deixa eu falar mais: às vezes Deus não vai realizar os nossos sonhos. Não vai, às vezes não, na maioria das vezes. Mas Ele vai nos moldar para que a nossa fé tenha a capacidade de dizer: glória a Deus. Se o Senhor dá, o Senhor é Deus. Se o Senhor não dá, o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor levar, o Senhor é Deus. Se o Senhor curar e ficar, o Senhor é Deus. De tudo, todavia, para todas essas coisas, eu dou glórias, eu rendo louvores, eu vou na igreja, eu sou um Asaf, eu estou vendo a vida contrária, mas eu entro num templo como esse, e minha alma se aquece, o meu coração se enche, a minha vida transborda, e eu consigo dizer que glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas tem por aí as igrejas que vão dar tudo o que você quer aqui, ó, só aqui. Tem as igrejas da chave, corre para lá. Vai lá tem a igreja da chave da vitória para isso, chave da vitória para aquilo, a chave de tudo, e todo dia uma profecia diferente. Tem gente que está tão rico que nem o Elon Musk, que tem a fortuna de tal pessoa. Por quê? Porque já recebeu profecia de tudo, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter aquilo, que vai ter aquilo, vai ter aquilo, e a palavra está dizendo: se diminua para que eu cresça. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Eu estou segurando aqui as línguas. Vamos lá. Ensino, procedimento, intenção, a fé, a longanimidade. Irmão, aqui entra um problema, porque a longanimidade vai falar sobre generosidade e suportar contrariedades. Faz você refletir antes de agir. Faz alguém vir e aqui entra um esbofetear na cara, e é uma dificuldade. Entra alguém te fazer um mal, fazer dano, te trair, te passar para trás.
Passar a perna, como diz. Faz alguém te pôr num problema. Faz alguém te pôr numa fria. E às vezes é aquele que você ama. É alguém que você acreditou e apostou. E às vezes é parente. Mas a longanimidade vai te fazer pensar. Não é que você está sendo cego para isso. Não é que você vai escutar tudo e vai ficar quieto e vai falar, não, tudo bem, pode passar a perna em mim, eu sou bobinho. Não é isso. Mas quer dizer que você tem um Deus que é o juiz, que está sentado assim ao lado da tua cama lá, e está só esperando você dobrar o joelho na frente dele, no Mateus 6,6, e você fala, Deus, fulano me passou para trás, Deus, fulano me trouxe um grande dano, Deus, fulano fez isso, e eu não sei como sair desse problema. Aí o teu pai que te vê em secreto, que te escuta em secreto, não é que ele vai lá e vai matar a pessoa, é que ele que é poderoso, ele cria caminhos no deserto para você passar. E aonde ele cria o caminho, irmão? Rocha, que aonde está a sequidão, terrenos áridos, existe uma rocha, então a rocha ela vai virar uma mina de água vertente, e você bebe água. A roupa que você não consegue comprar, ele não deixa envelhecer. O poder é de Deus sobre a sua vida, e ele te justifica. Mas para isso tem que ser longânimo, e Paulo está dizendo, irmão, você consegue entender? Paulo está pregando na tristeza para um menino que está também pastoreando, um jovem, e ele também está numa baita confusão. Depois você estuda a história, ele está diante de um terreno muito complicado, porque a igreja é cheia de membros, e um monte de gente estava corrompida ali naquele lugar. E ele está dizendo, não olhe para tudo isso, olhe para o que você aprendeu de mim, olhe para o ensino, procedimento, intenção, fé e longanimidade, e aí você vai ser capaz, Timóteo, de amar. Ele está falando agora sobre o sexto, que é o amor. E amor não é um exemplo maior. Se o irmão puder colocar para mim aí 1 Coríntios 13, 4 e 7. Eu ia falar sobre tantos tipos de exemplos. Isaías 53, 3, por exemplo, 4 e 11, 10 e 11 e outros mais. Mas vamos falar 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Olha o que diz. Timóteo, você vai ser capaz de amar e sofrer. Porque o amor é benigno, ele não faz mal, ele não traz dano. O amor não é invejoso. Alguém foi vitorioso, alguém recebeu bênção, e você vai ser capaz de não ter. Você vai ser capaz de não construir. Você vai ser capaz que com todos os seus sonhos, se não serem realizados, quando Deus fizer na vida de um irmão, você vai jubilar, você vai se alegrar, porque o amor não inveja, ele na verdade se alegra com a vitória alheia. O amor não trata mal. Olha, o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Só que aí, porque é muita coisa, esse é o amor, o exemplo. Ele está dizendo, você vai ser capaz de amar, Timóteo, quando você parar de olhar para problemas. Igreja, Deus está falando conosco, eu estou indo para a conclusão. Deus está falando assim, ó, pare de olhar para os problemas. Este culto da família, neste domingo, para nós iniciarmos uma semana extraordinária, e tudo que vier pela frente, tudo que já veio para trás, e como você está agora, ele está dizendo, não olhe para isso tudo. Olhe para o que você aprendeu, e aprendeu do que? Diga, da palavra de Deus. Então você vai ser capaz de amar. E aí você vai perseverar. Por último ele coloca a perseverança, e a perseverança vai falar sobre permanecer firme no compromisso. Irmão, lembra quando Deus chamou Mateus? Olha que lindo, Jesus quando vai chamar Mateus, o Filho de Deus, ele entra numa fila, e é isso que é maravilhoso. Diga assim, Deus não erra. Diga assim, Deus me conhece
Diga, pelo meu nome. Antes de falar lá de Mateus, quando o Jeremias vai nascer, ele já nasce e está questionando a sua chamada, e aí Deus fala com Jeremias e ele vai ter que anotar. Falou, você vai ser profeta para os outros, mas você vai registrar o que eu estou falando com você agora. Quando você, Jeremias, era pequeno e informe, quando você ainda estava lá vencendo para entrar no útero da tua mãe, na competição no meio de 300 milhões, 300 milhões, agora também disseram que era 500, fiquei entre 300 e 500 milhões, eu não sei direito. Se for 1 milhão já é muito. 300 é bastante, meu Deus do céu, é por lá de... É muita gente, muitas almas que ainda não existiam, mas muitas almas poderiam ter existido no teu lugar. Era outra pessoa que podia ter nascido no teu lugar. E ele falou bem assim, ó, você aí que vai entrar no útero da tua mãe, vai ser gerado no ventre da tua mãe, porque eu te conheço. Antes da fundação do mundo eu te conheço. Eu fiz menção do teu nome, eu disse que você é meu, eu vou te fazer um vencedor, eu vou mudar a tua vida. Deus conhece pelo nome, diga Deus. Conhece. Melhor, diga Deus. Me conhece. Pelo meu nome. Quem é que é conhecido por Deus? Glória a Deus aí. Jesus entra na fila da coletoria, um homem ímpio está sentado, ou meio ímpio, porque ele está ali, não sabemos ao certo, mas ele entra na fila e Jesus chega, paga o imposto e fala pelo Mateus, segue. Quando o Senhor vai para Moisés, ele fala pelo nome Moisés. Quando vai para Paulo, ele diz também porque é Saulo, e ele diz Saulo. Quando ele chama pelo nome, igreja, você não está entendendo. Você é eleito por Deus pelo teu nome, não é pelo teu apelido, não é pelo que as pessoas pensam. Esses dias eu fui fazer uma vistoria de uma van em São Paulo, sexta-feira, e eu achei interessante porque Deus me deu um pensamento em cima disso. Eu estou dentro do trem, eu perdi o ônibus ali por 1 minuto, que ia direto para Guarulhos, então eu tive que pegar o ônibus para Barra Funda e pegar um trem que vai direto para o aeroporto internacional, lá onde eu ia fazer a vistoria de uma van, numa empresa que faz os transportes exclusivos lá dentro, de passageiros. E aí, eu estou assim dentro do trem, aquela multidão de gente, fiquei pensando, falei, meu Deus, eu não conheço ninguém que está aqui, mas o Senhor conhece todos pelo seu nome. Todos, irmão, pastor Josué, eu fiquei olhando para as pessoas e pensando, falei, meu Deus, o Senhor conhece essa moça, conhece esse rapaz, conhece essa criança, o cara passou com aquele cabelão e tudo mais, cheio de tatuagem, cheio de pulseirinha, com aquele negócio, eu não lembro como fala, essa turma que anda vendendo, tem um nome para isso, hippie, entrou, passou, daqui a pouco um cara cantando um hino, começou a cantar, eu fiquei olhando para tudo aquilo, a variedade de pessoas, os ímpios e os justos no meio de todos, e Deus conhece pelo nome. Ah, irmão, pelo amor de Deus, você está achando que está perdendo, que a batalha está grande, que você está numa baita luta. Deus está dizendo, persevera, porque eu entrei numa fila para te encontrar, não foi você que me achou, fui eu quem te encontrei, porque antes da fundação do mundo, eu te conheço e fiz menção do teu nome. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deus te conhece e fez menção do teu nome. Fez menção do teu nome, está dizendo que você é dele. Por isso você tem que perseverar. Perseverar tem a ver com seguir. Diga, seguir. Quando o Senhor chamou esses homens que eu citei na Bíblia, eles fizeram o que? Diga assim, seguiram. Jesus olhou para Mateus, vou ficar nele só. Mateus, segue. Seguir, irmão, escuta isso que é profundo.
Seguir tem a ver com não fazer tua vontade. Não, você não está entendendo. Tem famílias aqui. Seguir tem a ver com não falar o que você quer. Seguir tem a ver com abrir mão dos teus sonhos. Seguir tem a ver com eu ia para a direita, o Senhor me chamou para a esquerda, tudo bem. A esquerda de Deus é boa. É por isso que a mãe de João queria pôr os filhos do lado da direita. Ela já sabia que a direita de Deus é extraordinária. Já pega o código aí, como diz o Pablo Marçal. Mas, irmãos, seguir tem a ver com abrir mão dos teus sonhos. Se você pode, diga assim: Deus, me ajude a não fazer a minha vontade, mas fazer a sua. Jesus, o Filho de Deus, deu-nos o exemplo, enquanto ele está no Getsemane, chorando lágrimas de sangue, suando suor com gotas de sangue, gemendo e a alma aflita, e os amigos que ele chamou para seguir de perto, dormindo, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, me livra, porque eu não quero este mal. Mas eu não fui chamado para fazer minha vontade, Pai. Eu não fui chamado para que o Senhor me livre da cruz. Eu não fui chamado para que eu viva uma vida de só coisas boazinhas. Porque eu sei que esse mundo é mau, e para vencer esse mundo eu preciso dar um exemplo. Então faça a sua vontade, não a minha. Irmão, o mundo pode se levantar contra você. Pode se levantar contra você 77 leões numa cova, ou um exército de homens que vem da Síria, ou então todo tipo de mal. Mas o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Siga a vontade de Deus e você vai triunfar. Quem quer a bênção de Deus que enriquece no acrescentador, diga: eu quero. Então fique com essas lições: o ensino, o procedimento, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Contra essas coisas você vai ser imbatível, porque perseverança tem a ver com suportar tentação, oposição e as obras da adversidade. Porque você sabe em quem você pôs a sua fé. Você pôs a sua fé num Deus que ressuscitou no terceiro dia, saiu de uma cova, levantou e está sentado à direita de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e está dizendo para mim e para você: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Enquanto eles vão adorar a Deus, eu quero que você entregue o seu coração. Eu quero que você entregue a sua vida. Eu quero que você diga para Deus fazer a vontade dele sobre a sua vida. Você vai ter uma semana superabundante em Deus, porque o diabo, teu adversário, está vencido pelo Senhor, o nosso Deus. Enquanto eles vão preparar o louvor, existe alguém que não entregou sua vida para Jesus? Está entre nós? Se existe alguém, esse é o momento de você se render a Jesus. Há alguém que nunca entregou sua vida para Jesus? Cadê você? Todos são salvos. Então adore a Deus, igreja, nessa noite. Deixa o Espírito Santo te encher.
restaurando. Você crê nisso? Porque mesmo que eu tenha pregado que tem vezes que Deus não realiza sonhos, mas a Bíblia também diz que Ele pode realizar. Então nessa noite, comece a entregar o seu melhor para Ele. Espírito Santo, eu vou declarando, Senhor, a sua bênção. Eu declaro, Senhor, que toda obra do diabo está por terra nessa noite. Eu declaro a sua bênção sobre a sua igreja, porque esta é a sua igreja. O Senhor conhece os teus filhos, o Senhor conhece pelo nome os teus filhos. O Senhor é Deus sobre essa igreja. O Senhor é aquele que abre as portas. O Senhor é aquele, o grande eu sou, que pode fazer coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes.